Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargatas dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco Luiz Edmond, nosso CEO, e André Natal, nosso CFO. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Após o término da apresentação inicial, pedimos que aqueles que desejarem fazer perguntas levantem a mão na barra de ferramentas do Zoom e aguardem com o microfone fechado até o nosso direcionamento para que prossigam com a pergunta. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças, premissas da diretoria, com base em informações que estão atualmente disponíveis. Gostaria de passar a palavra ao Luiz, nosso CEO, que iniciará a nossa videoconferência. Luiz, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você para discutir os resultados do Q1, do primeiro trimestre, e também falar um pouco sobre o futuro. Eu assumi aqui como CEO da Alpargatas há longos 5 dias, o que, obviamente, oferece alguns desafios para poder discutir no detalhe os resultados, mesmo considerando o fato que eu já estou aqui no Conselho há quase 5 anos. Por isso mesmo, hoje vocês vão ouvir um pouco mais do próprio André Natal, que também chegou há pouco tempo, vai estar estreando aqui conosco, mas ainda mais do Rafa Stides, que já acompanha o resultado há um pouco mais de tempo. Mas, nesse muito pouco tempo, eu queria dividir com vocês algumas observações e, principalmente, as coisas que eu já tenho certeza em relação à companhia e às prioridades que nós temos aqui. Nós temos uma marca fortíssima, que performa no top das melhores marcas do mundo. Não resta dúvida que a Havaianas é uma marca excepcional, com um potencial incrível de desenvolvimento e crescimento. Isso nos dá muita tranquilidade para fazer o trabalho. Temos um time forte e apaixonado, ainda que tenhamos tido mudanças nos últimos meses, nos últimos anos. Hoje, eu considero que é um time qualificado para enfrentar os desafios atuais, mas também futuros. Esse é o time que levará a Alpa ao crescimento, a realizar o potencial que ela tem de crescimento. Esse potencial de crescimento é enorme. Nós confirmamos que existe um potencial de desenvolvimento da marca, de crescimento no Brasil e fora do Brasil, mas também que a estratégia que foi definida de longo prazo ela é muito acertada, ela é muito em linha com o potencial que precisa ser realizado. Internacionalização, digitalização da companhia, inovação continuarão sendo as nossas prioridades ao longo do tempo. Porém, a percepção clara de que nessa busca por acelerar o crescimento em linha com essa estratégia, nós nos complicamos bastante. As fundações operacionais da companhia, os seus processos, seja de previsão de demanda, seja de produção, de concatenação da produção, de gerenciamento dos estoques, de devolução dos produtos ao mercado, ou de entrega dos produtos ao mercado em tempo, na quantidade certa, no mix correto, dentro de um mercado dinâmico em que há muitas mudanças ao longo dos trimestres, todo ano, nós não estávamos preparados para tanta adição de complexidade na organização e, claramente, hoje você olha os resultados, eles são consequência, ou boa parte dele, do resultado ruim que nós estamos enfrentando nesse momento, consequência de toda a complexidade que foi gerada, seja no nosso portfólio, seja nas nossas estratégias, seja na organização interna da companhia, de como lidar com todas essas coisas que foram adicionadas ao longo do tempo. É importante dizer que isso não é uma conclusão minha. Já no trimestre passado, o Beto deixou muito claro que as nossas prioridades esse ano de 2023
seriam eficiência, simplificação e crescimento sustentável. Ou seja, não há nenhum abandono da estratégia de longo prazo da companhia, mas um reconhecimento que nós precisamos dar o que eu chamo de uma freada de arrumação, uma reorganização da casa, e aqui eu enfatizo talvez uma diferença, que não é talvez a reorganização da cozinha, como foi dito, mas sim a reorganização da casa. Há oportunidades de melhoria importante em todos os níveis, em todas as etapas do nosso processo, desde o desenvolvimento do nosso portfólio, a negociação desse portfólio com os nossos clientes em todo o mundo, né, até a entrega dos produtos finalizados e a execução desses produtos no mercado. O nosso trabalho aqui não deve, não terminará nunca na entrega ou no recebimento do pagamento dos nossos clientes. Nós temos um papel fundamental em criar a demanda, em apoiar os nossos clientes, em executar bem a nossa marca nos pontos de venda. Eu adicionaria apenas a eficiência, simplificação e crescimento sustentável, um foco, então, enorme em execução dos nossos processos internos e externos, muito mais foco, e por foco eu quero dizer menos atividades, menos, talvez, inovação, menos complexidade, mas com maior impacto. Menos coisas, fewer and bigger. Menos coisas e coisas maiores que gerem os resultados esperados, e também muito foco em processos. E aqui não só a companhia tem processos, a companhia chegou onde chegou porque ela tem processos. Porém, os processos eles ou não são documentados ou eles não são suficientes para lidar com a adição de complexidade para que nós possamos ser competitivos em mais mercados, em mais segmentos, em mais canais. E talvez nada disso seja muito charmoso, mas, ao longo do tempo, não apenas a forma de trabalhar e o maior foco, ele terão resultados de curto prazo, mas também gerarão as condições para que a gente possa converter todo esse potencial que a gente acredita e tem certeza que existe de crescimento em resultados consistentes ao longo do tempo e, mais que isso, sustentáveis ao longo do tempo. Por último, eu queria dizer que a equação de crescimento ela também precisa ser um pouco mais balanceada entre as variáveis volume, preço, custos, para que a gente possa conseguir uma melhor alavancagem operacional na companhia e a tradução dessa alavancagem operacional na geração de caixa da companhia. Isso não vem acontecendo. Algumas variáveis foram muito esticadas para pagar algumas contas, e isso, obviamente, não é sustentável, não é o que nós queremos. A marca Havaianas é muito forte, mas nós temos uma participação importante de mercado. Vamos brigar para manter e crescer essa participação de mercado, não só nos segmentos que a gente participa hoje, mas também em outros segmentos, mas precisa haver um equilíbrio maior entre crescimento de volume, os custos que vão sendo adicionados para poder participar em mais ocasiões, em mais mercados, e para gerenciar essa complexidade toda, e o resultado, a tradução disso nos resultados da companhia. Com isso, eu vou passar a apresentação para o André Natal, que vai discutir um pouco mais os resultados. Depois o André passa para o Rafa para entrar mais no detalhe. Muito obrigado a todos. Espero que nós possamos nos conhecer, interagir mais, aprender juntos sobre as oportunidades, sobre os desafios, e fazer dessa companhia uma companhia ainda muito melhor do que ela já é. Obrigado, Luiz. Acho que bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui também, depois dessas também 4 semanas, não é muito mais do que o Luiz, mas acho que nesse tempo, algumas, pelo menos os grandes elementos, né, desse diagnóstico aqui, e sobretudo das áreas principais de foco da companhia, ficam muito claros, né? Já vinham de algum grau sendo mapeados, e acho que a leitura aqui que o Luiz faz assim, nesse pouco tempo é muito convergente também com a que eu fiz nesse período que eu estou aqui, e acho que existe hoje, assim, eu consigo perceber um senso de uma convergência grande dentro da organização em torno dessas alavancas. Eu acho que o Luiz acertadamente aqui colocou, né, essa aí que está refletido nesse slide,
nos últimos anos, a companhia abriu frentes importantes de crescimento, né, e todas elas acertadas, quer dizer, em termos de novas regiões, portfólio de produtos, canais de venda. Então, isso tudo a gente continua acreditando, não há uma mudança em nenhum grau em torno dessa crença, desse potencial. Por outro lado, a gente, de fato, consegue perceber nos números e nos elementos concretos que a gente vê hoje em dia na operação, que é o capability, né, ou os capabilities que seriam necessários para dar conta desse aumento de complexidade, eles não andaram no mesmo ritmo, na mesma proporção do que seria necessário para dar conta dessa expansão em tantos canais, geografias e portfólios e linhas e categorias de produtos. Então, sem prejuízo da gente reforçar e perseguir essas coisas, mas para a gente é fundamental que a gente faça qualquer dessas escolhas embasado por um backstage que ande junto, que de fato viabilize, né? Então, execução aqui vai ser chave e nesse movimento que o Luiz comenta de um step back, acho que a gente consegue hoje ter convicção de que existe uma necessidade enorme de um foco nessa execução, nessa simplificação, e o que a gente vê, assim, já aterrissando um pouco aqui para o resultado, isso acho que já vinha sendo uma tônica no quarto trimestre do ano passado, enfim, ao longo do segundo semestre, mas certamente é uma tônica aqui no primeiro tri. A gente vê esses dois elementos talvez mais marcantes por trás do resultado que a gente vê. Obviamente, parte da contração absoluta de EBITDA, ela se dá pela queda de volume, né? Mas eu gostaria de destacar dois elementos importantes. Um é que nesse movimento, nessa preparação da companhia para um maior nível de crescimento, para um crescimento mais duradouro, a gente acabou aparentemente elevando o nível de despesas em diversas frentes. Aqui não há nada isolado a ser culpado, a ser responsabilizado, mas há de fato um nível de eficiência menor do ponto de vista de despesas, né, crescimento de SG&A, etc. e tal, que explica uma boa parte do movimento que a gente vê contração de margem EBITDA nesse trimestre. Se a gente pudesse separar aqui em dois grandes elementos que levaram à contração de margem EBITDA unitária, né, o EBITDA por par, 60%, na conta que a gente faz, 60% desse movimento pode ser explicado efetivamente por esse aumento de despesas em geral, quer dizer, o nível de eficiência, o que a gente está chamando aqui de menos eficiência, isso responde por 60% da contração de margem unitária. Os outros 40% são explicados pelos efeitos diretos da queda de volume, que seriam basicamente um menor nível de volume gerando menor diluição de custo fixo, portanto, o que a gente poderia chamar aqui de deseconomia de escala. Então, obviamente que esse é só o efeito direto dessa contração de volume, que é chave para a gente restabelecer uma dinâmica positiva aqui. Existem também os efeitos indiretos disso, na medida em que a gente tem menos sell-out, que vira menos sell-in, que vira, portanto, essa contração de volume e deseconomia de escala, a gente também resta com mais inventário, com mais custo de armazenagem, com mais consumo de capital de giro. Então, gera uma equação, uma espiral, que não é a que a gente gostaria de ver, obviamente, para a companhia, e que a gente pretende, portanto, focar muito a nossa atenção, né, dar bastante foco aqui, tanto nessas duas agendas, quer dizer, a agenda de simplificação e eficiência tenta tratar esses 60% do que responderiam aqui pela contração de margem desse trimestre, mas que não é só por causa do trimestre, acho que isso é uma tônica que vai estar presente aqui nesses resultados, né, já vinha desde o final do ano passado, mas também um foco muito grande nessa questão de uma espiral que vire uma espiral positiva, né? De a gente começar a ver o sell-out voltando, a desestocagem gradual da cadeia e que a gente isso traduz em mais sell-in e aí a gente entre num ciclo positivo de mais economia de escala, né? De mais consumo, baixa da liberação do nosso capital de giro e também a gente reconquistar essa discricionariedade que a gente tem das alavancas para tocar o negócio, que ficam um pouco diluídas quando a gente trabalha com muitos estoques de matéria-prima, muitos estoques, então a gente começa a ver movimentos que poderiam estar sendo já diretamente percebidos na ponta, mas que não conseguem ser porque o nível de inventário ainda é fora daquele que a gente gostaria de ver. Então, a mensagem aqui, de novo, muito convergente aqui com o que o Luiz já colocou, é de muito foco nessa simplificação, nessa agenda. A gente tem que tratar a ineficiência, tratando a ineficiência, a gente não pode tratar ela tentando aparar isso em outras variáveis, a gente não pode pressionar em outras frentes, a gente precisa atacar o problema na sua causa raiz, para a gente está muito claro
que tem essas duas causas raiz aqui, que são elementos importantes para a gente focar a atenção toda da administração nesses próximos períodos. Se puder passar, por favor. Aqui, falando rapidamente um pouco dessa dinâmica mais específica do trimestre, esse primeiro indicador, que é a queda de 13% do volume, né? A gente está falando de selinho aqui, essa é talvez a tônica de tudo que a gente falou até aqui, e isso, obviamente, tem por trás, né, um movimento que a gente começa a ver algum efeito de desestocagem da cadeia, né, que traduz-se numa queda que vinha sequencial de sell-out mais substancial, e que nesse trimestre ela dá um primeiro sinal, talvez aquele do que a gente gostaria. A gente obviamente gostaria de ver esse sell-out já em terreno positivo, mas pelo menos no primeiro trimestre versus um ano antes a gente já vê um sell-out mais para flat. É difícil ser muito assertivo acerca do que vai acontecer nos próximos, a evolução para frente dessa trajetória, mas certamente já é o segundo trimestre consecutivo em que a gente começa a ver algum nível de desestocagem da cadeia. Isso é muito importante para que a gente reconquiste, como eu disse, essa dinâmica de sell-in e sell-out andando mais juntos, né? Em janelas, aqui estão andando em janelas longas, porque tem um ciclo de ajuste a ser feito, mas o que a gente gostaria é de que essa conexão fosse mais forte rapidamente. A gente já vê para algumas linhas de produtos essa reconexão mais forte, quer dizer, nas linhas básicas, né, e clássicas, a gente já vê esse nível de estoque mais bem dimensionado, mais enquadrado. Para outras linhas, a gente ainda vê tempos ou prazos médios de estoque mais altos do que a gente gostaria, mas obviamente que a gente vai também focar, porque isso aqui faz muito parte da dinâmica também de liberação de capital de giro, que vai ser chave aqui nos próximos meses. A gente tem um foco muito grande nesse momento em conseguir, tanto quanto possível, conectar o esforço comercial com aquilo que a gente tem em inventário, para que a gente possa, então, fazer essa gradual aterrissagem aqui do nosso working capital no lugar que a gente gostaria. Olhando um pouco mais agora para o internacional, a dinâmica em EMEA não foi muito diferente. Obviamente, aqui tem uma dinâmica, quer dizer, tem causas raízes um pouco diferentes. A gente, em EMEA, teve um impacto relevante da transição para o novo parceiro logístico. Essa transição, ela sempre, quer dizer, natural em movimentos como esse, né, a gente mudar a operação, a gente ter um tempo de convergência dessa operação para ela entrar em regime, naturalmente existe um tempo de aterrissagem disso. Obviamente, isso acabou atrasando o inbound, a entrada de produtos no nosso estoque na Europa, e isso, obviamente, também gerou repercussões para o que veio depois, do ponto de vista de um matching adequado entre o que a gente estava conseguindo capturar de pedidos na ponta vis-à-vis aquilo que a gente conseguia inbound na nossa logística no backstage. De novo, essa é mais uma evidência da primeira coisa que a gente falou lá atrás, dos capabilities da nossa operação estarem andando juntos com aquilo que a gente tem de potencial da marca, potencial de vendas, potencial comercial. Além disso, aqui, migrando aqui para os Estados Unidos, a gente vê uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Que a gente consegue ver, na verdade, uma expansão de volume. Essa expansão de volume, por um lado, ela vem a reboque de um contexto que é desafiador em certos canais nos Estados Unidos, canais distribuidores, né? O atacado nos Estados Unidos como um todo, e aí não é uma exclusividade nossa, é um momento do mercado, há pouco apetite para novas compras, parte por efeito demanda, parte por efeito de nível de inventário que também existe na cadeia. Por outro lado, a gente viu muito apetite nos canais off-price e no e-commerce, então a gente acabou acelerando vendas nesses canais, que eram canais que estavam demandando produtos. Isso foi feito, isso faz parte estrutural da nossa estratégia. Obviamente, a gente tem sempre e será muito cuidadoso na forma de implementar isso, porque há necessidade de fazer com o mix certo, sem que isso vire uma forma de compensar volumes de outros canais. Não é esse o objetivo, mas o canal de off-price ele faz parte intrínseca da dinâmica do mercado americano. Ele continuará fazendo em algum grau parte, mas aqui ele foi talvez arbitrariamente ou especificamente mais alto do que a gente imaginaria ser num nível recorrente. Então, e isso obviamente puxa um pouco o net sales para baixo do ponto de vista de preço, o net sales por par, mas por outro lado foi mais do que compensado aqui, ou foi compensado
pelo efeito volume bastante superior, não só a um ano antes, mas também superior àquilo que a gente tinha como budget interno para fins de volume nessa região. E também aqui, por fim, também uma contração volumétrica importante no mercado distribuidor. Aqui tem muito uma relação, sobretudo na Ásia, de uma recuperação e recomposição de estoques no final de 2022, que acelerou vendas talvez acima do que seria o usual, a venda em regime naquele período, por uma questão de retomada pós-pandemia. Vários desses mercados aqui, vários desses países são países bastante fortes na questão turística, e essa recomposição de estoque se deu muito forte no quarto trimestre, e obviamente isso de alguma forma impacta o nível de vendas no primeiro tri desse ano. Eu vou pedir ao Rafa que siga daqui, passando um pouco mais as demais linhas do P&L, mas deixando de novo, reforçando o que o Luiz já comentou, a mensagem aqui é uma mensagem muito de foco, de que essa dinâmica volumétrica ela é super relevante para a gente retomar um ciclo positivo de liberação de capital de giro e adequação do nosso efeito escala, que é super relevante para a gente. Mas, obviamente, tem uma agenda que não está colocada aqui, mas vocês vão ver em gráficos mais adiante na apresentação do Rafa, que é essa alta do nosso SG&A como um todo, que ela é muito relevante ano contra ano, talvez num esforço da companhia de preparação para um futuro crescimento, mas que a gente entende que há necessidade assim, bastante forte agora da gente fazer uma recalibragem disso aqui, um foco grande nesse nível de eficiência, para que a gente se prepare para crescer de forma saudável com um P&L que suporte esse crescimento da forma adequada. Rafa, por favor. Obrigado, André. Eu vou passar com vocês as principais linhas do nosso P&L e depois a geração de caixa. Então, começando pelo lucro bruto, e aqui a gente está falando de Havaianas somente. Nosso lucro bruto teve uma queda de 11% no total, sendo 19% de queda no Brasil, 1% de queda no internacional. Nossa margem bruta total caiu 4,4 pontos percentuais, de 47,5 para 43, sendo uma queda de 0,9 ponto percentual no Brasil e uma queda de 9 pontos percentuais no internacional. Os principais impactos aqui nessa queda de margem bruta, no Brasil a gente ainda teve custos adicionais de armazéns externos, então, que totalizaram 6 milhões nesse trimestre, então já é um valor menor do que foi no quarto tri do ano passado, que tinha sido ao redor de 15 milhões. A gente já saiu de 11 CDIs externos para 4 CDIs externos, mas ainda é um patamar de custos adicionais relevante, impactando o nosso lucro bruto no Brasil, e que a gente espera que esses CDIs externos sejam devolvidos ao longo do ano, à medida que a gente reduz o nosso volume no estoque de produtos acabados e também avance no ramp-up do nosso mix incentive. Acho que é importante destacar também que essa margem bruta do Brasil não reflete nenhum impacto da redução de custo de produção que a gente começa a ver nesse TRI, mas, como vocês sabem, tem um lag para passar no nosso resultado. Então, a gente precisa primeiro gerar esse estoque que a gente ainda tem de acabados para começar a ver essa queda de custo de produção de forma mais relevante no nosso P&L. No internacional, a gente tem basicamente 3 grandes impactos nessa queda de margem bruta. Primeiro, o efeito de câmbio transacional, na magnitude de 2,5 pontos percentuais, ano contra ano. Temos também um aumento de custos fixos de armazenagem na Europa. Esses aqui não tem aqui nenhum impacto não recorrente, como a gente vê na questão dos armazéns externos no Brasil, mas, obviamente, eles também estão sujeitos aqui a algum trabalho de simplificação e redução, mas não tem, eles têm menos cara de não recorrente, impactaram 3,5 pontos percentuais dessa queda de 9 no internacional. Acho que é importante mencionar também que o internacional ele reflete muito o custo de produção do segundo semestre do ano passado, foi quando grande parte desses produtos vendidos no primeiro tri desse ano foram produzidos e boa parte deles enviados para a Europa ali no final do ano passado. Podemos passar? Indo agora para a parte de despesas, SG&A, a gente teve um aumento de 32% na linha de marketing, como a gente já vinha falando desde o último tri, a gente aumentou
o budget de marketing para esse primeiro TRI, com o intuito de ajudar a retomada de sell-out no Brasil. Então, tivemos um aumento de 32% nessa linha contra o primeiro TRI do ano passado. As despesas com vendas ex-marketing cresceram 10% no ano contra ano, aqui teve principalmente um impacto de aumento de frete. E o G&A, como o André até já comentou no slide anterior que ele falou, a gente teve um aumento forte de 58% no ano contra ano, mas é importante ressaltar que esse aumento de G&A ele está muito conectado com os aumentos, né, de estrutura comercial, TI e digital, que a gente viu durante o ano passado. Quando a gente compara o nosso G&A do primeiro TRI com o quarto TRI do ano passado, é um aumento de menor magnitude, apesar de ainda alto, e ainda é um G&A sem o efeito positivo vindo das iniciativas de simplificação que a gente está começando, né, a implementar. A linha de outras despesas operacionais aqui o crescimento é muito impactado pelo crescimento de depreciação e amortização, que obviamente tem são consequência do aumento de capex que a gente fez nos últimos anos. Com isso, nosso EBITDA de Havaianas, né, saiu de 166 milhões no T22 para 62 milhões no T23. Como o André comentou também anteriormente, a gente tem um impacto relevante, né, da queda de volume, 40% dessa queda de EBITDA e do EBITDA unitário relacionado a essa queda de volume. A gente tem também o efeito desses aumentos nas linhas de SG&A que eu comentei no slide anterior, chegando a 62 milhões de EBITDA normalizado de Havaianas no primeiro TRI. Passando aqui agora para Alpargatas consolidado, né, a gente parte daquele EBITDA de 62 milhões visto no último slide de Havaianas. Temos um EBITDA positivo aqui de Oasis, chegando no EBITDA normalizado de 66 milhões. E aí tivemos, né, 277 milhões de itens extraordinários nesse TRI, chegando ao EBITDA consolidado societário negativo em 212 milhões. Importante mencionar aqui que esses itens extraordinários são principalmente explicados pela provisão de potencial perda, né, dos nossos recebíveis de Asaí, que a gente comentou em mais detalhe no release, nas nossas notas explicativas das DF. E tem também aqui um efeito menor das medidas de simplificação Fabril, de redução de mão de obra Fabril e fechamento de fábricas satélites, que a gente teve nesse TRI, 3,9 milhões, e outros ajustes aqui totalizando 4,7 milhões. Passando agora para a nossa posição financeira líquida e geração de caixa, então a gente saiu no fechamento do quarto TRI de 22 de 612 milhões de net debt, por uma posição de 890 milhões de net debt no fechamento de março, além, né, do efeito de EBITDA que a gente comentou, de queda de EBITDA, a gente tem também consumo de caixa relacionado a capital de giro, que eu vou entrar em mais detalhes no próximo slide, 114 milhões relacionados ao CAPEX do TRI, 35 milhões de resultado financeiro e mais 7 milhões de imposto de renda, então a gente chega nos 890 de PFL no fechamento de março. Entrando um pouco mais de detalhe aqui em capital de giro, a gente teve um aumento ainda nesse TRI, na linha de estoques, principalmente explicado pelo aumento de 90 milhões em produtos acabados e um aumento de prazo médio, né, de estoques de 28 dias frente ao primeiro TRI 22. No contas a receber, a gente teve um aumento de 7 dias no prazo médio versus um TRI 22. É um aumento, né, um pouco menor do que a gente tinha visto no quarto T, na comparação no contra ano. No quarto T a gente tinha visto um aumento de 11 dias, mas ainda reflete, né, um ambiente desafiador de demanda, esse nível de prazo médio um pouco mais alto que a gente está tendo nos nossos resultados nos últimos trimestres. A linha de fornecedores ela foi bastante, né, impactada pela redução de compras de matéria-prima, dado que a gente tem um menor nível de produção esperado, né, para esse ano, à medida que a gente tem volumes menores e uma necessidade de redução dos estoques prototipados que a gente tem no nosso balanço. Então,
linha de fornecedores foi bastante impactada por isso e também impactada por uma questão de custo de matéria-prima, né? Como a gente já comentou, a gente começa a ver uma redução de custo. A linha de matéria-prima talvez puxando aí essa redução de custo e, com isso, também impactando o valor total da linha de fornecedores do nosso balanço. Passando agora para a Rothy's, a gente viu um trimestre bastante desafiador do ponto de vista de demanda nos Estados Unidos, né? Acho que até em sequência, um segundo semestre do ano passado que já vinha bastante desafiador. A gente teve uma queda de 3% ano contra ano de receita líquida. Tivemos um EBITDA de negativo em 8,8 milhões no primeiro TRI. Ele foi um pouquinho melhor do que o EBITDA no primeiro TRI de 22, 0,6 milhão de dólares, e um prejuízo também de 9 milhões de dólares. É importante destacar que esse ambiente desafiador de top line nos Estados Unidos, ele reforça a necessidade, né, das medidas de melhoria de rentabilidade na operação da Rothy's. Nesse sentido, a gente vê uma evolução sequencial de margem bruta. Então, no primeiro TRI, a gente teve um aumento ano contra ano de 2,6 pontos percentuais na margem bruta. E também começamos a ver uma otimização das despesas, né, em marketing já nesse TRI. E com isso, né, a gente está com foco total na nossa participação no conselho com eles de buscar essas medidas que melhorem a rentabilidade da companhia durante esse ano. É isso. Vamos abrir agora para Q&A. Peço, por favor, que quem deseja fazer pergunta levante a mão na barra de ferramentas do Zoom e a gente vai chamar as pessoas aqui na ordem que aparecer para a gente. Vamos abrir aqui para a primeira pergunta da Daniela Iger, da XP. Bom dia, pessoal. Obrigada, Rafa. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho, acho que 3 aqui do meu lado. A primeira, eu acho que é mais para o Edmond. Eu sei que você comentou que você acabou de chegar, né? Tem pouco tempo, mas como você já estava aí acompanhando a companhia e está bem a par de tudo que tem acontecido, eu queria entender como que está a sua cabeça em relação, acho que vocês até deram um pouco de cor ali no release, até na sua abertura, mas em termos dos principais ajustes de rota, né? Eu acho que logo quando você foi anunciado, falou-se que não deveria esperar grandes ajustes por você já fazer parte, né, do conselho, mas enfim, se de repente você já tem algum tipo de direcionamento nesse sentido mais estratégico mesmo, se você já vê algum ajuste necessário. Você comentou, não lembro agora se foi você ou se foi o Natal, mas de questão de posicionamento de preço, né? Minha sensação é que vocês talvez busquem reposicionar além do alívio de custo. Eu não sei se esse pode ser um eventual ajuste nesse sentido de posicionamento, obviamente sempre preservando a marca. Então, seria legal talvez ouvir um pouquinho essa frente mais estratégica, o que a gente pode esperar de principais ajustes e também timing, assim, o que é mais curto prazo e o que talvez seja mais uma estratégia de longo. Aí a minha segunda, talvez aqui para o Natal, vocês comentaram ali também, né, dessa questão de ajustes de despesas operacionais ex-marketing, né, no release. E aí falando, enfim, até da estrutura de Brasil, Latam. Então, acho que seria legal, talvez, se vocês pudessem quantificar mais ou menos, que a gente sempre busca aí um número, o que esse potencial, né, de ajuste, de economia, e aí como pensar nisso evoluindo ao longo do ano ou, enfim, dos próximos trimestres, né? Eu acho que seria bacana a gente ter um pouco essa visibilidade do que está mais, entre aspas, na mão de vocês de expansão de margem com esses ajustes que vocês enxergaram. E a minha última, que abusando um pouquinho desse momento, é em relação a Rothy's, como que está a cabecinha frente a essa desaceleração de crescimento, que não parece ser algo só da Rothy's, né, mas eventualmente pode até ser um novo patamar, vocês estão ajustando despesa, mas se vocês têm pensado em revisitar a estratégia, tinha uma estratégia de abrir loja, talvez focar mais no e-commerce, ou mesmo até do investimento, né, tinha uma expectativa de vocês comprarem o resto da participação em algum momento, não sei se isso pode não fazer mais tanto sentido, enfim, acho que seria legal talvez trazer um pouquinho uma atualização nesse sentido. Desculpa dar uma abusada aqui nas perguntas, e obrigada. Daniel, deixa eu começar aqui, talvez do macro para o micro, mas antes de mais nada, acho que Rothy's não é um bom momento ainda para a gente falar. O André está chegando agora. Obviamente, a gente não opera aquele business, né? A gente está presente lá através do conselho, dado o investimento que nós fizemos,
mas eu me sinto desconfortável nesse momento de fazer qualquer comentário em relação à estratégia específica de Rothy's. É óbvio que o resultado no trimestre foi ruim, principalmente do ponto de vista do crescimento. Tem uma série de fatores que implicam, mas aquele é um business de crescimento. Ele precisa só crescer de uma maneira também um pouco mais sustentável. Então, tem alguns ajustes de rota que talvez eles tenham que vir a fazer, mas aquele é um business voltado para o crescimento. Então, a participação, embora tenha um posicionamento de marca, um produto espetacular, e a gente precisa, obviamente, fazer com que o crescimento seja feito de maneira também sustentável. Mas a oportunidade de crescimento com Rothy's, principalmente nos Estados Unidos, ela é desproporcional. Então, tem que fazer bem feito, mas nesse momento acho que seria ruim a gente estar comentando detalhes. Eu sou muito otimista em relação ao potencial daquele business pelo pouco que eu conheço, assim, principalmente como consumidor, né? Em relação à estratégia, como eu falei, a estratégia de longo prazo da companhia ela está validada. A gente não tem muita dúvida do potencial de Havaianas fora do Brasil. O que nós estamos fazendo agora no curto prazo é não tratar o mundo todo de uma vez. A Europa é um mercado que a gente já está estabelecido, mas também tem muitas oportunidades de crescimento. A gente tem um problema operacional grande, teve um problema operacional grande na Europa no ano passado. Nos preparamos para servir melhor. É um mercado mais sazonal, mais dependente do verão. Então, nós nos preparamos um pouco melhor para poder, nesse verão, ter uma performance melhor. Mas não dá para a gente atacar todos os mercados do mundo ao mesmo tempo. A gente se dilui demais, a gente não tem todos os aprendizados ainda necessários, então é preciso focar um pouco mais. Então, Europa e Estados Unidos passaram a ser os grandes focos nesse momento, e no futuro a gente vai avaliar a entrada em outros potenciais mercados. Mas se a gente tiver sucesso na Europa e nos Estados Unidos, a gente vai estar bastante contente por algum tempo. A estratégia de digitalização é muito óbvia, né? A companhia não pode ficar na era analógica, o mundo está evoluindo, mas também não dá para fazer 500 coisas ao mesmo tempo. A gente acha que se diluiu demais, e dentro da questão das escolhas de fazer menos coisas e coisas maiores, a estratégia digital passa por aí também, né? E inovação é exatamente a mesma coisa. De novo, o mercado requer inovação, nós temos potencial de inovar, mas quando inovar, não adianta fazer 50 coisas ao mesmo tempo, temos que escolher aquelas que vão realmente fazer a diferença, com uma cabeça muito de incrementalidade de volume, incrementalidade de margem e incrementalidade do bottom line da companhia, né? E isso passa por capacidade de produzir os produtos nas nossas fábricas, levando em consideração que cada vez que você adiciona mais alguma coisa, principalmente se tem mudanças de shape, mudanças de produto especificamente, ela causa algum tipo de ruptura. Portanto, é preciso ter processos muito estáveis e introduzir essas coisas de uma maneira step by step, né? Organizadas, para que elas não causem mais prejuízo do que o benefício que elas nos trazem, né? Mas também levando em consideração a demanda do mercado, seja por renovação através de cores, detalhes, seja por novos produtos, até para poder endereçar novos canais, novos segmentos, né, como já foi explorado aqui no passado. Então, em termos de estratégia, não tem grandes mudanças. O que a estratégia requer é o que foi chamado de arrumação da cozinha, que eu estou chamando de arrumação da casa, que é um pouco mais de disciplina, não disciplina do pensamento, mas disciplina na execução, de fazer as escolhas corretas, e não ficar só na definição da estratégia, mas traduzir essa estratégia na nossa capacidade de executar os planos, de fazer o follow-up do que está funcionando e do que não está funcionando, né? Ajustar essas coisas e daí poder adicionar novas. A gente meio que atirou tudo na companhia, lembrando que nós viemos de Covid, em que a capacidade de orquestração das iniciativas foi muito mais difícil do que seria se tivesse todo mundo no escritório, todo mundo na fábrica, foi desafiador. Então, essa complexidade toda, a gente criou um pouco de caos
na organização, em todos os níveis da organização. Então, o nosso foco nesse momento, embora, de novo, possa não ser muito romântico, muito charmoso, é fazer a companhia operar com eficiência, né? E essa eficiência aqui nos números tem que ser traduzida por alavancagem operacional. Não dá para crescer top line só com preço. Não é, a questão aqui não dá para aumentar preço. Não, claro que a gente vai continuar trabalhando com revenue management, com melhorias de portfólio, mas não dá para só aumentar o preço. O consumidor tem um limite, né? O nosso segmento é um segmento de baixa elasticidade, mas não é um segmento sem elasticidade, né? Além disso, a elasticidade da indústria, de novo, é baixa, mas não é zero, mas também existe elasticidade cruzada. Então, a gestão da relatividade de preço para os nossos concorrentes, embora nós tenhamos uma participação de mercado muito grande, não dá para ignorar os movimentos de preço dos concorrentes e se nós estamos ou não competitivos para poder proteger o nosso market share, os nossos espaços, a nossa distribuição, né? E aí gerar valor ao longo do tempo através do revenue management com as várias iniciativas que possam ser trabalhadas, seja a melhoria dos descontos, eficiência dos descontos, mix, etc., etc., né? Então, não é uma coisa ou outra. Aqui a tradução que nós demos é a melhoria da alavancagem operacional da companhia. A gente está na direção contrária nesse momento, né? E quando você olha na geração de caixa, a mesma coisa. A geração de caixa tem que ser accretive, tem que melhorar, né? E é isso que, nesses 5 dias, deu para confirmar. A boa surpresa talvez seja que, a essa altura, acho que todo mundo na companhia concorda com essa necessidade, o que torna o trabalho mais fácil. E aí é viver a cada dia dentro desses princípios de foco, disciplina, follow-up das coisas, tomada de decisão e, a partir daí, implementação, tá? Então, não tem nada muito diferente para te dizer. Acho que talvez a mensagem do André, que você tenha entendido do preço, aqui não é preço ou não preço, é gerenciamento do preço para que ele se transforme em resultados positivos para a companhia, e esses resultados ao longo do tempo. Não dá para contar só com o preço para fazer resultado. Nós não faremos isso, né? Mas também não sairemos aqui dando desconto, baixando o preço em busca de um volume. A gente estaria fazendo só o inverso. Não é uma busca insana de volume, porque também teria outras consequências que a gente não é capaz de lidar, de capacidade de armazenagem, capacidade de produção, capacidade de transporte, etc., etc. Então, é um balanço melhor da equação de crescimento e um crescimento mais sustentável através de processos, melhores processos em todos os níveis da companhia, seja o processo de criação das inovações, seja o processo de planejamento de demanda, produção, a armazenagem, entrega dos produtos no mercado dentro do compromisso mínimo que a gente tem que ter aqui de vender, tem que ser capaz de entregar na quantidade, no tempo correto, né? E com estruturas internas eficientes. E aqui, por eficiência, entenda não necessariamente cortar cabeças ou diminuir custos, mas ser mais eficiente, com talvez um pouco mais de centralização de processos recorrentes e processos transacionais, né? Tendo certeza que, quando nós adicionamos estrutura, essas estruturas geram valor para a companhia, né? Etc., etc. Então, por aí, não há nenhuma mudança de estratégia, é uma mudança de foco, principalmente no curto prazo, para que as coisas aconteçam e que a gente não fique vivendo talvez o melhor exemplo que eu dei aqui foi: nós estamos tentando construir a cobertura do edifício, mas as fundações ainda estão sobre uma areia meio movediça. A gente precisa consertar isso, reforçar essas fundações e, a partir daí, ir construindo cada um dos andares de uma maneira muito mais eficiente do que a gente vinha fazendo. Daniela, seguindo aqui, obrigado pelas suas perguntas, seguindo aqui a reboque disso que o Luiz colocou, de fato, o contraponto, né, da gente não precisar justamente tentar resolver ineficiência de custo via preço, via outras variáveis, a gente precisa efetivamente fazer um trabalho grande na linha de eficiência. Obviamente que eu não gostaria de cravar, e eu já tive do teu lado da mesa, sei que você adoraria ter um número, né, para você colocar aí, mas
Eu acho que Pode ser um range, Natal. Tá certo. Eu já fiz essa tua pergunta muitas vezes, mas o que eu queria te dizer é o seguinte: eu não quero cravar um número para você, nem uma coisa em 4 semanas. O que eu consigo te dizer já de pronto, assim, primeiro que a oportunidade para ser relevante, não é difícil enxergar nos números, né? O Rafa mostrou aqui, enfim, tá, os números estão todos abertos aí para vocês, o quanto foi o crescimento percentual do nosso SG&A. Ele é um crescimento que ele não conversa, né, com uma contração volumétrica, como a gente observa. Então, obviamente, que isso é um tema super relevante. O que eu consigo te contar, assim, até de minhas experiências anteriores, é que custo é mindset, muito, né? 90% mindset, 10% fornecedor, né? No fundo, o custo não está em quanto custam as coisas, está em como se usam os recursos dentro da companhia. Então, uma vez que você entre num esforço de mudança de mindset de custo, né? E aí tem que passar por o ônus da prova, tem que estar no custo, não pode estar no corte, né? Não pode estar na redução, no ajuste, né? Não pode ter custo tabu, todo custo é relevante, não tem custo grande, custo pequeno, todo custo matters, né? Então tem uma série de coisas que, à medida que você coloca para funcionar e coloca uma mentalidade de custo, né, de eficiência dentro da companhia, o que você acaba vendo que essa trajetória acaba sendo até maior do que as ambições que você inicialmente desenha. Você olha para o custo e vê um potencial de redução, mas quando você vai efetivamente implementando uma mentalidade de eficiência, você acaba tendo resultados até mais interessantes do que aqueles que você imaginou inicialmente. O que a gente está tentando pensar, quer dizer, já existiam algumas iniciativas ou algumas ambições previamente desenhadas na companhia. Obviamente, um trabalho muito profundo de OBZ, de revisão de processos, de estruturas, de tudo. É um trabalho que ele toma um certo tempo. Então, o que a gente está tentando fazer é dividir em duas etapas. A primeira etapa seria dar um foco grande em entregar as ambições e os mapeamentos que já tem hoje na companhia, né? E obviamente, isso busca conter em algum grau. Se você pegar o segundo semestre, por exemplo, desse ano, a gente gostaria de tentar mitigar boa parte do efeito inflacionário em relação ao que seria o segundo semestre de G&A ex-marketing do ano anterior. Esse tipo de iniciativas já tem mais ou menos em curso. A gente gostaria de dar um foco grande em botar governança, fortalecer, né, o nível de bateção de bumbo, que eu gosto de chamar, que é a gente ter realmente reuniões com os donos de pacote, enfim, implementar ou fortalecer, né, eu diria, a metodologia e o acompanhamento das iniciativas que já existem na companhia. Obviamente, parte das ambições nem tão mapeadas, e a gente está num esforço de, as soon as possible, enfim, espalhar isso dentro da organização com o responsável, dentro de desdobrar isso em todos os pacotes, para que a gente possa já ter um segundo semestre e comece a mostrar algum efeito disso, tá? E aí eu, de novo, não vou te gravar aqui um range, um número, mas a ordem de grandeza deveria ser capaz da gente, pelo menos, fazer essa contenção do efeito inflacionário ano contra ano. Mas, e aí sim, no segundo exercício, a gente fazer uma revisão mais profunda e maior, né, mais detalhada até, daquilo que a gente vai ter para o próximo ano, por exemplo. Então, fazer um trabalho aí sim muito mais detalhado, em que a gente vai entrar custo a custo, contrato a contrato, coisa por coisa. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria te deixar. Você pode contar do nosso lado com muita atenção. Acho que isso vai certamente tomar muito tempo, não só meu, do Luiz, mas de toda a organização, porque isso não é um esforço, de novo, é mentalidade de todos, e a gente precisa coletivamente, como um time, entender a importância da gente ser eficiente para que a gente crie os viabilizadores para a gente voltar ao crescimento, mas um crescimento saudável. Só voltando no ponto de ROTH, de novo, a gente não tem, eu queria que a gente não está hoje pensando, a gente tem até 2025 para tomar decisões sobre call, etc. Eu acho que é super precoce para a gente falar de qualquer coisa em relação a isso. A gente tem que lembrar que a gente tem 50% praticamente, né, 49% da empresa. Portanto, é absolutamente inquestionável a necessidade da gente. Eu estou indo para o board da empresa mas ainda não tive nem a primeira reunião, quer dizer, mas a gente certamente gostaria de ter uma atenção muito especial a fazer performar, né, a companhia performar, ou ajudar a companhia a performar, pelo menos dentro daqueles planos que a gente considerou na hora que fez a decisão lá atrás dos primeiros 50%.
E aí, outras decisões, além disso, certamente não estão fora de hora agora para a gente ter qualquer discussão a respeito. Eu vou pedir para o Rafa aqui complementar alguma coisa, se quiser, sobre a questão de ROFIs, mas sobretudo a dinâmica de curto prazo, mas só se você achar que tem algo a contribuir. Não, eu só adicionaria, André, desculpa te cortar, se já terminou. Não, por favor. Não, eu não queria que ficasse a impressão que a gente está sendo genérico ou evasivo, porque as coisas não estão mapeadas ou a gente não sabe o que tem que fazer. Já houve, nos últimos meses, um mapeamento, né, e um início de trabalho na direção do que nós falamos aqui, de buscar eficiência e simplificação. Vai caber a nós aqui agora executá-lo. Então, a gente precisa ganhar confiança de que as oportunidades e os planos estão corretos, né, e o time dele ser executado melhor, até mais rápido do que havia sido previsto. Então, a hesitação não é em... Primeiro, obviamente, a gente não quer dar guidance nesse momento. Segundo, que a gente ainda não conhece todos os detalhes, né? Mas eu não queria que isso passasse como eles não sabem ainda o que tem que fazer. Tem muita coisa já mapeada na companhia, o trabalho já vinha sendo feito, e eu tenho confiança que vai acontecer. Vai acontecer, se tudo der certo, mais rápido e melhor do que estava previsto. Inclusive, um pedaço já está executado. Tem coisas que já estão sendo executadas. Zero efeito nesse teste, mas que deveria gerar benefícios down the road. É isso aí. Excelente, muito obrigada, pessoal. Obrigado a você, Obrigado Daniel. pela pergunta, Dani. Para a próxima pergunta, do João Soares, do Citi. João, deseja fazer pergunta? Aí, abriu agora aqui, Rafa, obrigado. Bom dia, Luiz, bom dia, Natal. Bom dia, Rafa. Seguinte, duas perguntas aqui rápidas. Luiz, você mencionou ali nos seus opening remarks sobre algumas variáveis que foram esticadas, né, nesse último crescimento da companhia, né? Então, acho que seria interessante ouvir tua visão, teu diagnóstico, nível conselho e agora, né, nível executivo. O que foram essas variáveis, né? Como é que a gente elenca essas variáveis? Foi capital de giro, foi investimento fabril, foi complexidade geográfica, né? Acho que é importante a gente ter na cabeça o que é, né, em ordem de prioridade, essas variáveis. E a segunda pergunta, acho que no Brasil, vocês interessaram bastante coisa aqui, mas acho que o ponto aqui é que parece que tudo é muito vasos comunicantes, né? Uma vez que você limpa esse estoque no cliente, né, você não só melhora o volume, mas você melhora o custo por par, né, melhora a rentabilidade a nível de despesa também, né? Você não precisa fazer tanto esforço de marketing para ajudar a limpar esse estoque. Então, acho que só queria ouvir um pouco a que estágio que a gente está dessa evolução, dessa limpa, né? Acho que isso é importante. Obrigado. Ô, João, obrigado pela tua pergunta. Se eu tivesse que elencar, talvez o principal impacto, eu diria que nós complicamos demais o portfólio, nós expandimos em demasia o portfólio, sem necessariamente, primeiro, ter um planejamento de demanda adequado. E você vê isso traduzido nos nossos estoques atuais, né? Tem um pouco, talvez, de otimismo nas vendas futuras e aí com as nossas relações com os clientes de muito tempo, de ter conseguido colocar mais estoque no mercado do que deveria, mas também tem muita coisa que foi lançada nos últimos 18 meses, 24 meses, e que não girou, não teve o sucesso que se esperava. Só que isso tudo ocupa espaço no armazém, tira tempo de produção nas fábricas. Então, você tem um monte de efeitos colaterais. Então, talvez a origem seja essa grande complexidade no portfólio, né, com alguns insucessos, ou vários insucessos em algumas das coisas que foram produzidas para a gente, mas não só no nível da fábrica e do custo. Quando você pensa que você entra numa loja e falta produto e sobra outro, falta um tamanho e sobra outro, para mim isso é ineficiência. Quando você tinha um portfólio pouco complexo, com poucos SKUs, era mais fácil. O teu tempo de reação, o teu tempo de correção dos erros era mais fácil. Quando você dobra ou triplica essa quantidade de SKUs, fica muito mais difícil. A fábrica fica atolada, o armazém fica atolado, o vendedor não sabe o que ele deve vender. Então,
essa complexidade precisa estar dentro de uma caixa. A gente precisa melhorar muito os nossos processos e sistemas para que a gente não dependa de um cientista do MIT para poder vender o nosso portfólio, né? Tem que ser simples, né? Tem que ser direto. Ele pode ser complexo na origem, mas não na ponta, não na hora de executar. E eu diria que essa talvez tenha sido a nossa ambição pelo crescimento. Quando a gente fala de crescer internacionalmente, de crescer com inovação, a gente começou a abrir esse bando de frente e não foi capaz de tratar isso de uma forma ótima. Colocamos estrutura, adicionando a companhia, vocês estão vendo aí o SG&A, colocamos um monte de estrutura, aí o volume não acontece, ou vai demorar para acontecer. Então, é óbvio que você, quando quer crescer, você não pode botar a estrutura para o tamanho que você tem hoje, né? Você tem que botar a estrutura para o tamanho que você quer ser, mas não dá para errar demais a mão, e eu acho que nós erramos a mão. Tá? Então, é um pouco por aí. Complexidade em excesso, com estrutura em excesso, e aí o volume não acontece, aí uma parte disso você bota no preço para compensar esse volume e acaba que você entra numa espiral negativa, que eu acho que foi o termo que o André usou aqui. A gente tem que destravar essa espiral, né? E aí precisa fazer algumas escolhas, algumas priorizações, escolher as maiores coisas para priorizar, e depois a companhia vai criar as bases para poder seguir adiante. Mas eu tenho certeza que o potencial é tão grande, a expectativa é tão grande que a gente traduziu muito rapidamente isso tudo numa complexidade que a gente não estava preparado para administrar. E, João, complementando aqui na tua outra pergunta, que é super relevante, porque ela vai no cerne, né, daquilo que a gente precisa equacionar do ponto de vista de sell-out, ser retomada, para que a gente volte a ter isso traduzido em desestocagem e aumento de sell-in, e aí a gente entra nessa espiral positiva aqui que a gente falou agora. O que eu comentaria é que a gente, nos últimos meses, vem vendo já esse movimento de desestocagem da cadeia. A gente estima, obviamente, tem uma imprecisão nessa informação, né? Mas essa informação não é completamente perfeita, mas a gente acha que tem algo como 6 milhões de pares que já foram desobstruídos da cadeia nos últimos meses, e a gente, olhando em termos de prazo médio, né, nos principais canais, a gente acha que tem algo ainda como uns 15% de prazo médio acima daquele que seria o normalizado. Então, não é um prazo médio absurdo, né? Mas ele ainda é um pouquinho além. Obviamente, tudo depende dessa relação, né? De quanto que o sell-out vai performar moving forward, mas a gente acha que deveria, né, ao longo do tempo, conseguir convergir melhor, né? À medida que esses prazos voltem para o lugar certo, a gente deveria ter um nivelamento melhor e uma melhor conexão, né, entre sell-out e sell-in, que é o que seria mais, eu diria, saudável aqui para essa dinâmica. Até para que a gente, essas alavancas, né, de escolha de portfólio, como que a gente vai estimular as próprias decisões de preço, elas têm uma comunicação, um vaso comunicante mais preciso, mais rápido para o mercado, porque na medida que a cadeia está super estocada e a gente também, essas alavancas elas começam a perder um pouco da sua efetividade. Então, o teu ponto é super relevante e é exatamente onde a gente gostaria de atuar, e dentro desse melhor equilíbrio aqui, eu diria que essa otimização do top line, conforme o Luiz falou, equilibrando o preço, equilibrando o mix, equilibrando portfólio, enfim, tudo isso no sentido de desestocar a cadeia e desestocar, né, a gente mesmo, né? Perfeito, tá super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado a você, João. Obrigado, João. A próxima pergunta do Guilherme Vilela, do JP Morgan. Pessoal, tudo bom? Acho que o diagnóstico inicial foi bom, assim, né? Acho que uma conversa um pouco interessante. Eu queria tocar no ponto de pricing, né, que o Luiz comentou, né? Assim, à medida em que você talvez sendo menos eficiente, não eficiente, né, mas menos incisivo no passamento de preço para o consumidor, como que a gente deveria pensar na despesa de marketing, né? Que ela foi realmente o grande fator de aumento olhando no PNL de 22, né? Assim, você acha que essa redução do pricing que a gente pode ver nos próximos trimestres, ela também conversa com uma redução da despesa de marketing, assim, em adição ao que a gente vê de redução de estrutura e
e outras racionalizações em meio à companhia, né? Então, essa pergunta, pessoal. Obrigado. Eu esqueci. Guilherme, desculpa. Antes de mais nada, eu queria pegar talvez a primeira frase que eu falei, a primeira conclusão. Eu já estou aqui há algum tempo, mas quando você vê os números, eu não tenho dúvida nenhuma da força da marca. A Havaianas é uma marca espetacular. E claro que ela sempre será atacada. Outros vão tentar sempre tomar o mercado nosso, participação, etc, etc. Então, o principal ativo da companhia, que é essa marca, ele precisa ser preservado. E isso requer investimentos, eu não tenho dúvida disso. Além disso, investimentos de marketing, em geral, é muito difícil você dizer que eles vão se traduzir em volume de curtíssimo prazo. Tá? Então, o que eu quero garantir nesse primeiro momento, e eu não tive condição de fazer ainda, é que os investimentos de marketing estão nessa direção, de fortalecer a nossa marca e fortalecer na direção de que ela possa crescer o potencial que ela tem, mas em linha com os planos que nós temos, com a capacidade de execução, com a capacidade de produção, etc, etc. Então, eu hoje não tenho esse acesso, mas claramente investir na nossa marca deveria ser sempre muito bom, né? Porque é uma marca forte, que nos permite ter um preço premium contra a nossa concorrente, que nos permite entrar em outros países e ter boas participações, etc, etc. Agora, dito isso, se você quiser um número, eu não vou ser específico, mas ele deveria, como percentual da receita, ele deveria se manter ao longo do tempo. Que acho que a gente está vendo talvez um exagero quando olha quanto o primeiro trimestre do ano passado, né? Mas ao longo do tempo a gente não deveria ter um percentual de investimento de marketing muito variante. Ele deveria se manter estável ao longo do tempo, tá? E certamente não é o que a gente viu no primeiro trimestre desse ano. Esse nível eu acho que você vai descobrir um pouco melhor se você pegar os próximos trimestres, fazer um rolling desse investimento, né, ou se deixar fechar o ano de 2023. Né? Mas, de novo, ele não deveria ter grandes variações com o percentual da receita. Às vezes, num trimestre ou outro vai ter, porque teve uma iniciativa, teve um feriado, teve alguma coisa, um lançamento de produto, né? Mas, ao longo do tempo, a gente não deveria perceber variações tão grandes quanto percebeu nesse trimestre. Não, tá super claro. Obrigado. E uma segunda pergunta que eu tinha era em relação à dinâmica de custo, assim, né? Você vê ali, pelo menos desde o terceiro trimestre do ano passado, a gente vê preço de butadieno e estireno caindo ano contra ano, assim, né? E num diagnóstico inicial de vocês de redução de simplicidade, de simplificação, como é que isso se encaixa e como é que a gente poderia essa margem bruta nos próximos anos, dado considerando um pricing menor, um custo menor de matéria-prima. Então, queria entender como conversa a cabeça de vocês nesse sentido também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. Deixa eu comentar um pouco sobre isso. Primeiro, só fazendo talvez um ajuste aqui, só para não ficar mal entendido, a gente não está falando de um pricing menor, tá? A gente está falando de uma cautela muito grande nessa otimização top line, não é exatamente, não estamos falando de redução de nada. Price não como muleta, mas como ferramenta de usar crescimento. O pricing para aquilo que ele se presta a fazer, né? Do ponto de vista de inserção no mercado, competitividade, de posicionamento, etc. E não como forma de contrapor ou compensar efeitos indesejáveis no custo ou na eficiência. Só essa a desconexão que a gente gostaria de produzir daqui para diante, mas não estamos falando nada de menos preço ou preço mais barato, ou nada disso, ou reduções de preço. Isso tudo está em uma profunda discussão exatamente nesse momento. A gente vai sair daqui, inclusive, tem outra reunião sobre esses temas, mas é só para deixar isso bem pontuado aí para você. Do ponto de vista de custo, você tem razão. Quer dizer, a gente viu o mesmo movimento que a gente viu no ano passado, né, a reporte da guerra lá na Ucrânia, com o preço do petróleo, do butadieno também subindo bastante forte, né? E aí a gente acabou tendo, enfim, a companhia tomou decisões de formar um certo nível de estoque mais elevado naquele momento e acabou se travando num preço mais alto, né, de matéria-prima e
e junto com isso veio uma contração do volume de vendas. Então, a gente terminou com um custo médio de inventário, um inventário muito maior do que a gente desejaria ter, obviamente, mas também um custo médio de inventário acima daquele que é o custo marginal de produção hoje. Então, você corretamente colocou que, de lá para cá, esse movimento do preço da matéria-prima ele vem arrefecendo, a gente já vê um movimento interessante, né, de queda. Junto com isso, a gente também fez movimentos, né, de ajustes no próprio custo de produção, do ponto de vista de ajustes nos custos fixos de fábrica. Então, esses custos também de produção marginal, eu diria, eles estão caindo não só por efeito da matéria-prima, mas por efeito de ações que a gente vem tomando agora nessas últimas semanas, do ponto de vista de redução, né, do custo fabril. Mas isso você corretamente percebe que em pese o marginal ter caído, como o estoque ainda é acima do que a gente gostaria, ele ainda não influencia, ele não tem uma transmissão muito eficiente desse custo para o COGS, porque o COGS ainda está drenando de um estoque que está posicionado a um preço muito maior, um custo de produção muito maior no lado passado. Então, essa dinâmica ela deveria contratar para frente, vamos chamar assim, um movimento gradual de redução do COGS para convergir, na medida que a gente normalize o nível de estoque, ele deveria convergir, dado o tempo suficiente, para o custo marginal de produção, que já é substancialmente mais baixo do que era aquele custo, ou COGS, que você está vendo hoje. O que a gente gostaria de dizer sobre isso é que você deveria esperar que a nossa dinâmica de precificação ela não seja uma base custo, não deveria ser uma base custo, e isso é todo o speech aqui que o Luiz colocou já de forma de vários ângulos possíveis, mas a gente deveria ter um COGS caindo, sem dúvida alguma. Obviamente que isso, a indústria toda, né, percebe esses movimentos. Então, você imagina no limite que o petróleo caiu 90%, isso influencia toda a estrutura de custo da cadeia, possivelmente, em algum grau, se transmite para efeitos preço. Mas o que a gente acha é que teve uma combinação, talvez ingrata nesse momento, e talvez não recorrente, né? Ou pelo menos não recorrente estruturalmente, de uma dificuldade na ponta, quer dizer, um volume, não um sell-out menor do que a gente gostaria, mas com uma pressão de custo e travada num custo mais alto, por conta de uma guerra, que é uma situação absolutamente, né, pontual. Portanto, essa compressão de margem bruta ela não deveria ser vista como um movimento recorrente. Agora, a convergência de volta para uma margem bruta seria mais saudável, mais compatível com o poder da marca, enfim, com estruturalmente o nosso nível de eficiência fabril, ela toma um tempo justamente que é o tempo dessa drenagem de estoque. Então, essa é a dinâmica que você deveria ver. A gente não vê nenhuma razão estrutural, eu diria, para enxergar margens mais comprimidas para frente em relação ao que elas já foram, pelo menos, né? Então, eu acho que esse movimento de perda de margem bruta é um movimento conjuntural, embora mais duradouro do que a gente gostaria. Enfim, a dinâmica está dada e a gente está vendo na margem isso acontecer. Tem que ter um pouco agora de calma para esperar essa dinâmica volumétrica recuperar, né, o custo, o COGS, o custo médio contábil convergir para o custo que a gente está enxergando hoje. Tá? Deixa eu voltar no tema preço, e eu não quero transformar o call numa discussão de preço, mas a gente falou aqui nos últimos vários trimestres, você sempre usou a expressão de Revenue Growth Management. Revenue Growth Management inclui várias iniciativas, né? Entre elas, aumentos de preço no mesmo produto ao longo do tempo, para compensar diversos efeitos, mas outras várias iniciativas, como a otimização dos descontos, né? Com sofisticação nas análises do que tipo de promoção funciona ou não funciona, com a introdução de produtos de maior valor agregado, né? De premiumização do portfólio, de participação em categorias de maior valor. Então, existem inúmeras iniciativas, seja pela guerra, o pós-Covid, pressões de custo, ineficiências de fábrica, etc., etc. O nosso Revenue Growth Management acabou demasiadamente focado nos aumentos de preço, ao invés de todas as outras variáveis dentro do Revenue Growth Management, e várias vezes, ou ao longo dos últimos trimestres, muito acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses,
principalmente porque a nossa inflação de custos interna foi bastante superior à inflação de preços ao consumidor. Nós não deveríamos esperar, ao longo do tempo, que o nosso preço por par suba além da inflação, a não ser pela adição de um mix mais positivo ou melhorias de desconto e coisas como tal. Então, a gente vai crescer em preço por par, a inflação mais 1 ou 2 ou 3 pontos, mas não pode ser 100% acima da inflação. Não dá para ser inflação de 5% e a gente está aumentando o preço em 10%, 12%, porque vai ter uma consequência óbvia. Como eu disse, a elasticidade é baixa, mas não é zero, e ela vai se acumulando ao longo do tempo, o efeito volume, e a elasticidade cruzada, que se traduz muito em cima da relatividade de preço com o teu concorrente direto, mas também com outras categorias que podem substituir, né? E, às vezes, até com a frequência de compra do consumidor. Vamos lembrar que a Havaianas é um produto que dura, né? Mas também é um produto de moda, e que a gente precisa estimular o nosso consumidor a voltar e comprar o segundo par, o terceiro par, o quarto par. Se a gente cruza uma linha de razoabilidade de preço, o que acaba acontecendo é que a gente perde na frequência. Então, alguém resolve que não é a hora de trocar a sua Havaiana, não é a hora de adicionar uma nova Havaiana, doando a que ele já tinha, né? Então, a gente precisa ser mais inteligente, né? Claro que a razão pela qual isso aconteceu é porque nossos custos também subiram muito acima do que a inflação que nós tivemos, do mercado. Então, isso nos pressionou, e aí, na tentativa de proteger a rentabilidade, passou-se o preço. Agora, com um pouco mais diminuindo um pouco a temperatura, essa equação deveria melhorar. Menos preço no item específico, mais inteligência de preço, né? E também melhor administração dos nossos custos, melhorando a nossa performance na margem bruta. É isso que nós esperamos. Obrigado pela pergunta, Gui. Eu vou passar aqui uma próxima pergunta que a gente recebeu pelo chat. É uma pergunta sobre o nosso nível de alavancagem e o que seria a estrutura ótima de capital no longo prazo. Vou passar aqui para o André falar sobre isso. Obrigado, Rafa. Obrigado aqui a quem mandou o nome. Eu acho que o primeiro ponto, acho que é importante dizer que, primeiro, a gente não tem uma alavancagem que preocupe. Então, assim, não é que a gente esteja aqui num nível alarmante ou, enfim, ou com uma necessidade urgente de capital para os próximos meses. A gente não vê isso. Por outro lado, a gente não gostaria, né, de ter uma alavancagem passiva. Eu acho que essa alavancagem que resultou, né, desses movimentos, quer dizer, nos 2 últimos trimestres, a nossa alavancagem ela deu uma subida desproporcional e rápida, né, que é uma subida indesejável, porque ela não foi uma alavancagem escolhida, não foi uma alavancagem estruturalmente decidida a priori, ela foi meramente resultante de uma contração de resultado, né, que diminui o denominador, e de uma queima de caixa que gerou um aumento do nível de endividamento líquido. Ambos os movimentos indesejáveis. Então, antes da gente discutir qual deveria ser, né, o nível de estrutura ótima de capital dessa companhia, a gente acha que o movimento de curto prazo que a gente deveria perseguir é um movimento de redução de alavancagem. E esse é um movimento que a gente espera, olhando aqui, né, obviamente, nossos planos, o nosso forecast para o resto do ano, é um movimento que deveria fazer a gente entrar numa dinâmica, né, sobretudo por todo esse foco que a gente aqui já amplamente discutiu, de focar na redução do capital de giro, focar na venda contra inventário, focar na operação do sell-out para justamente reestimular o nosso sell-in e a gente fazer esse trânsito do nosso estoque. Então, todo esse movimento ele deveria voltar a uma dinâmica mais produtiva, mais, vamos dizer, saudável do capital de giro, e isso deveria desobstruir a questão da alavancagem. Ou seja, a gente gostaria de, num primeiro momento, reduzir a alavancagem, e esse é o plano, e esse vai ser o foco da companhia. A gente não vê nenhuma necessidade, isso vale dizer, obviamente essa informação é aberta, é pública, mas vale relembrá-la, né? A gente não tem nenhum tipo de vencimento de curto prazo, nossa dívida é absolutamente alongada, ela tem um perfil bastante
bem estruturado, que não nos preocupa no curto prazo, mas mesmo do ponto de vista da geração de caixa operacional e dessa dinâmica de capital de giro, pelo menos na forma como a gente melhor entende ela hoje, pelo que a gente tem de informação e de planos, a gente acha que a dinâmica vai ser, ao longo do resto do ano, principalmente ao longo do segundo semestre, uma dinâmica de gradual recuperação da geração de caixa e queda da alavancagem. Então, não tem nenhuma pressão de curto prazo, nenhuma visibilidade nossa sobre eventual necessidade de capital adicional. Sem prejuízo de, obviamente, a gente, num momento futuro, mas futuro eu digo muito posterior à fase que a gente pretende focar em arrumar a operação, em ganhar eficiência, em ter, sobretudo, um nível de resultado mais consistente. Não é só maior, mas mais previsível, um pouco mais na nossa mão. Acho que não seria um foco, a nosso ver, inadequado a gente pensar em qualquer coisa relativa à estrutura ótima de capital antes da gente ter efetivamente um nível de rentabilidade do lado do ativo, né, de ROIC da operação, primeiro, substancialmente maior do que os custos médios de captação, mas, sobretudo, um nível recorrente, um nível mais controlado e mais perene no tempo. Na hora que a gente tiver um nível de ROIC que tenha um conforto em relação a custos marginais de captação e que a gente possa ver enfim, um nível de retornos efetivamente consistente no tempo, uma operação mais controlada, aí sim a gente poderia discutir eventuais estruturas ótimas de capital, possivelmente, e aí eu não quero entrar agora em qual seria o número correto para a companhia, para o setor e para a dinâmica dessa empresa em particular, mas a gente acha que, sem dúvida, o movimento de curto prazo tem que ser um movimento no sentido de redução da alavancagem, e assim é como a gente está vendo. Então, queria pontuar isso, agradecer, inclusive, a pergunta, porque ela é muito oportuna aqui, é um tema super sensível para nós. Tá? Obrigado. Essa pergunta foi do Brent Botamini. Obrigado, Brent. Vamos para a última pergunta aqui da Gabriela Ferrante, do Safra. Oi, pessoal, bom dia. Queria fazer uma pergunta aqui sobre os níveis de estoque que vocês comentaram anteriormente. Queria saber como que estão os níveis de estoque agora no mês de abril e quando que vocês esperam chegar em níveis de estoque normalizados. Obrigada. Gabriela, veja, a gente tem essa resposta, ela não dá para ser completamente genérica, porque ela diverge em relação. Você está falando do estoque nosso, né? A convergência da venda com o estoque, a redução. Pois é. Então primeiro, assim, hoje a gente tem, para as principais linhas de produto, a gente tem um estoque já mais próximo do normalizado. Tá? Esse é o primeiro ponto importante. Obviamente, para algumas linhas, sobretudo sandals, slides e outros itens, a gente tem, talvez do ponto de vista de prazo médio, uma dinâmica um pouco além daquela que a gente gostaria. A gente tem ali ainda um certo excesso que nos incomoda, obviamente, e que a gente está fazendo alguns esforços pontuais para tentar conectar os esforços comerciais com essa liberação de capital de giro nessas linhas também. Um ponto importante de notar também é que, quando a gente olha a dinâmica recente de redução dos estoques, ou de composição desses estoques, a gente viu os estoques caírem substancialmente em coleções mais antigas, né, e outras linhas, e a montagem de estoque novo foi meramente em coleções novas. Então, o que melhora, em certa medida, a qualidade média, vamos chamar assim, desse estoque, ou seja, ele fica mais pronto, fica mais adequado ao mix de vendas doravante. Então, isso é uma dinâmica também importante. O nível total ainda é grande, inclusive em termos de valor, né? Você viu lá, ele sobe em relação ao trimestre anterior, não é uma subida substancial, sobretudo porque a gente deu um freio de arrumação importante do lado de produção, mas é um nível que ainda é além daquele que a gente gostaria de ter, mas tem uma dinâmica que ela tem uma etapa anterior, que é a desobstrução do estoque, né? A venda do estoque que está na cadeia. Como eu te disse, a gente já conseguiu que essa limpeza começasse a acontecer, e ela até foi em algum grau substancial, porque a gente já tem hoje uma desconexão entre o que seria o prazo médio de estocagem dos clientes, ótimo, vis-à-vis aquele que está de 10%, 15%. Então, ele não é alarmante, ele ainda é uma desconexão, mas ele é mais próximo do real. Na medida que isso seque completamente, aí isso vira uma dinâmica melhor de sell-in, e aí a gente deveria conseguir fazer o nosso estoque também cair muito mais. Mas essa é uma dinâmica que leva aqui um tempinho, não é uma dinâmica de abril, é
uma dinâmica que ela tem e obviamente isso tudo depende da performance de sell-out down the road. Então, essa é toda a atenção que a gente gostaria de ter agora nesse sentido. Mas não vai levar 3 anos para Não. convergir. A gente está falando aqui de convergência até o final do ano, Sem tem que ter dúvida. Convergido para a normalidade, tanto na cadeia ou nos clientes, distribuidores, parceiros nossos, mas também internamente, né? Vai levar ainda alguns meses, algumas coisas vão ficar na média, eu diria que até o final do ano vai ter convergido para os níveis adequados. Só complementar aqui com os números essa questão de variação de estoque do final de dezembro, né, para o final de março. Então, a gente, como o André comentou, a gente teve uma construção de estoque de coleções novas, né, e também produtos atemporais, né? Vale lembrar que parte muito relevante do nosso portfólio ele é de produtos atemporais. Então, a construção de estoque foi focada nos produtos atemporais e nas coleções novas. A gente teve também uma construção de estoque, um aumento de estoque nas operações internacionais, né? Vale lembrar que as operações internacionais que a gente tem, operação direta, Europa e Estados Unidos, principalmente, a gente está entrando na alta temporada, né? Então é normal a gente ter uma construção de estoque no primeiro tri para alta temporada nesses mercados. E, por outro lado, a gente teve um consumo de estoque ao redor de 50 milhões de reais no trimestre de produtos de coleções passadas. Perfeito. E se eu puder só fazer mais uma para completar, sobre o mix de portfólio do internacional, vocês ainda continuam querendo aumentar o mix ou agora nós vão também segurar um pouco, vão pisar um pouco na freio em relação a essa expansão de mix lá? O portfólio desse ano já é um portfólio mais ajustado do que do ano passado, mas a gente não começou ainda a discutir o que a gente vai vender no ano que vem, né? O internacional ele trabalha num ciclo bastante diferente do Brasil. Então, a gente está, nesse momento agora, preparando o portfólio do ano que vem. Então, enquanto a turma na Europa está vendendo o portfólio agora, nos próximos meses, em cima do pico do verão da Europa, a turma do marketing está trabalhando na definição do portfólio do ano que vem. Então, é cedo ainda para eu te dizer se já houve uma redução, provavelmente haverá uma outra redução, mas não significativa. Tá? Acho que a gente tentou algumas coisas na Europa, provavelmente essas coisas a gente vai ter que dar uma filtrada naquilo que funcionou, que não funcionou, a partir dos resultados que a gente obtiver agora nesse verão. Tá? Então, é um pouco cedo para falar sobre isso. Perfeito. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado, Gabi. Com isso, a gente encerra aqui a sessão de Q&A. Vou passar aqui a palavra para o Luiz, para fazer suas considerações finais e a gente encerrar a conferência. Bom, gente, é inegável que nós tivemos resultados muito ruins. Não é o primeiro trimestre, esse trimestre os resultados foram bastante ruins, mas também é inegável, mais uma vez, o potencial dessa marca, as pessoas que nós temos aqui dentro, com um pouco mais de coordenação, de priorização, de foco, eu tenho certeza que os resultados vão evoluir ao longo dos próximos trimestres. Ao mesmo tempo, nós vamos construir as bases que nos permitam crescer de maneira acelerada no futuro. Então, essas são as nossas 2 grandes prioridades. Dar uma simplificada nas coisas dentro da companhia e muito em cima do que já foi mapeado, do que já foi discutido, e, ao mesmo tempo, preparar melhores bases, melhores fundações, para que a gente continue tendo sucesso ao longo do tempo, cresça de maneira sustentável. Muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos no próximo trimestre.